Olá, mogozinhos, aqui é a Yu e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Final Fantasy. E hoje é dia de falar sobre o volume 1 do Final Fantasy Lost Stranger. Aqui no canal a gente já tem uma review sobre o Lost Stranger como um todo, só que eu decidi começar a fazer algumas reviews de cada volume individualmente, mostrar um pouquinho de como tá a edição física de cada um, um pouquinho da minha opinião sem spoiler sobre eles, e principalmente a coisa que eu estou mais ansiosa por fazer é listar todas as referências a outros Final Fantasies que você pode encontrar dentro do mangá. Ao longo das minhas gameplays do Final Fantasy Tactics, eu mandava o meu grupo para algumas explorações, e sempre que eles voltavam dessas explorações com algum tipo de item, com algum lugar que eles foram, algum artefato ou algo do tipo, assim, a maior parte das vezes isso era referência a outros Final Fantasies. E como eu tava fazendo essas gameplays em stream, sempre que vinha uma coisa nova eu falava, Final Fantasy tal, olha aquela parte não sei o que, não sei o que lá, e a galera do chat gostava muito, porque muitas vezes isso acaba deixando passar batido, você acaba não pegando a referência, e como Lost Stranger, ele tá muito recheado de referências a todos os Final Fantasy, apesar de ele se passar meio que como um 14 ali, ele ainda tem referência a vários outros. Então eu tô aqui para explicar as referências e até mesmo as referências que já foram explicadas no mangá, a gente se aprofundar um pouco nelas. Devidamente apresentados à nova série, vamos falar mais dessa belezinha aqui. Esse volume vem com a logo com esse efeito laminado vermelho, tanto na capa quanto na lombada, e acompanhado por um marca-página com a mesma arte de capa. E vocês podem notar que ele é bem gordinho, esse volume tem 224 páginas. As suas primeiras 4 páginas são coloridas, mas o resto é preto e branco como de costume para os mangás, além, é claro, da leitura tradicional da direita para a esquerda. Agora vamos às referências. O Lost Stranger ele é principalmente baseado no Final Fantasy XIV, que é o atual MMORPG de Final Fantasy, apesar do 11 ainda ser ativo, tá? E por isso que 90% de tudo que você vê nele foi tirado de alguma forma do 14. Como, por exemplo, as classes escolhidas, as roupas usadas, os cenários, as comidas, elas são tudo muito Final Fantasy XIV. Então, para não acabar explicando cada uma das páginas do mangá, eu vou me atentar mais àquelas referências que ficaram mais escondidas, as subentendidas, as que podem ter sido deixadas passar despercebido, ou aquelas que não fazem parte do universo do Final Fantasy XIV. E já vamos começar com as memórias do Shogo e da Yuka, onde temos essa imagem aqui, cheia de livros e revistas sobre Final Fantasy. Aqui no Brasil é bem comum a gente ver revistas de jogos de videogames, onde eles têm algumas dicas, algumas sugestões, listas de equipamentos, de coisas que você pode ter, até mesmo detonados dentro dessas revistas. Só que lá no Japão é bem comum você ver quase livros que tratam apenas de uma série em si. E para quem é fã de Final Fantasy já conhece as tão queridas Ultimanias, que é isso daqui. Olha o tamanho desse trambolho. Ele é quase uma bíblia para quem é aficionado por Final Fantasy, porque ele fala de tudo. Ele fala desde a criação dos personagens, cenários, como eles pensaram que o jogo seria, mudanças que o jogo teve, idade do personagem, tipo sanguíneo, nome completo, tudo que você pode imaginar tem nos Ultimanias. E tem Ultimanias como esse daqui que eu tô trazendo pra vocês, que vocês podem ver. Ele é o volume 2, e ele fala sobre Final Fantasy 7, 8 e 9. A gente tem mais volumes dessa coleção, é uma coleção completa que abrange todos os numerados, mas também temos Ultimanias mais específicos, como esse daqui, que é o mais recente do Final Fantasy 7 Remake, e ele aborda em mais detalhes ainda aspectos do lançamento do jogo, informações, personagens, criação e tudo mais, e ele é tão grande quanto o que tem 3 Final Fantasies. Pois é, são 2 e ambos... Esse daqui fala de 3 Final Fantasies diferentes. Esse daqui fala só sobre o 7 Remake. E esses negócios são imensos e pesados. A capa dele é dura. É grossa, é imenso. Ele é lindo. Eu amo meus Ultimanias. Deus, como eu... Ai, meu Deus, eu vou guardar antes que esse negócio mate alguém.
A próxima referência, apesar de ser um tanto quanto óbvia, eu tô colocando aqui mais porque foi algo que eu achei muito bonitinho, que eu gostei bastante. Então ele entra um pouco nessa parte de resenha, de review. Que é quando a Yuko vai falar o quão mal o jogo tá. E nessa hora, ela explica por meio de sprites, de personagens de Final Fantasy. Ela transforma o jogo em um personagemzinho de Final Fantasy. É muito bonitinho. Esse visual veio lá do Final Fantasy 1 e continuou até o Final Fantasy 6, mas esse formatinho dos sprites ele é tão querido que até versões mobile dos Final Fantasy acabaram por continuar usando ele, como no caso do Final Fantasy Record Keeper, e até mesmo outros Final Fantasies com gráficos muito melhores, acabaram continuando usando esses sprites em situações muito específicas, como no caso do Final Fantasy XV, quando você tá no menu de comidas do Ignis, ou quando você vai fazer um conteúdo do Final Fantasy XIV, tipo Deep Dungeon, ou Firmamento, que você tenha algum tipo de rank. Então, na hora que você vai registrar a sua classe nesse rank, ela aparece como esse spritezinho, e eu acho a coisa mais linda, maior charme, tanto é que eu tenho sprite meu pra esse canal. Na verdade, eu tenho muitos sprites. Eu gosto do visual de pixelzinhos do Final Fantasy. Ele é o meu xodó. Isso tudo, e a gente nem chegou na parte que eles já estão no mundo de Final Fantasy. Tudo bem. Agora vamos a algo que talvez não seja necessariamente uma referência, mas aqui vai uma curiosidade a respeito de quando a Charuru começa a rilar loucamente o jogo, apesar de ele já estar completamente curado. Dependendo do Final Fantasy, essa ação da Charuru pode causar duas coisas. Em Final Fantasy mais antigos, como por exemplo Final Fantasy II, ficar usando uma magia diversas e diversas vezes pode contribuir para você upar aquela habilidade, ou seja, deixar a cura ainda mais forte. Vocês podem inclusive notar que eu fazia isso durante as gameplays de Final Fantasy II aqui do canal. Porém, no Final Fantasy XIV, você ser um healer e você curar muito a mais do que o necessário, ou você até mesmo curar quando não é preciso, é chamado de overhealing, e isso pode ser muito prejudicial. Isso porque o overhealing gera agro no inimigo, que também pode ser chamado de ódio. Ou seja, quanto maior a quantidade de overheal que um healer causa, maior são as chances do bicho virar nele. O que é realmente um problema, porque eu acho que você não quer o seu healer apanhando, né? Hoje o funcionamento dos tanques está bem melhor, então é bem difícil, na verdade, um healer acabar roubando o agro de um tanque. Ou pelo menos é pra ser assim. Mas assim, uns tempos atrás, meu amigo... Apesar do foco no 14, é lógico que a gente tem um pezinho ali no Final Fantasy XI, e a gente pode ver isso assim que o jogo chega na cidade e se depara com um monte de raças diferentes. Ele os chama de Miqo'te, Lalafell, Regardin, mas depois de se frustrar com todas as respostas, na hora de perguntar sobre a raça meio élfica, além de chamar por Elezen, que seria a raça do Final Fantasy XIV, ele pergunta sobre Elvan. Isso porque as raças que temos hoje no Final Fantasy XIV são muito semelhantes ao que a gente tinha durante o Final Fantasy XI. As Miqo'tes, por exemplo, vieram das Mitras, os Lalafells vieram dos Tarutaros, os Ryurs vieram dos Umi, os Regardins vieram dos Galkas, só que os Galkas tinham um rabo, e os Elezens vieram dos Elvans. Continuando, pra eu não sofrer sozinha, sabe aquela parte que eles vão pra uma taverna e eles começam a comer juntos? Então, na mesa tem um filé de Nutkin. Isso aqui é um Nutkin! Agora você sabe que eles estavam comendo um filé de esquilo. E eu não vou sofrer sozinha. Agora, sobre o colar que a Yuko usava e que ela vendeu. O pingente desse colar é o símbolo do Dalamud, a lua vermelha que aprisionava o Bahamut no Final Fantasy XIV. Esse ícone, inclusive, é usado até hoje para as quests da história principal do jogo. Na página seguinte, eles se perguntam se eles foram summonados lá. A palavra vem do inglês summon, que significa convocar, basicamente. Mas por que não traduzir o termo? Summon é uma magia usada pela classe Summoner, que está presente em diversos Final Fantasies, o 14 incluso. E assim como em muitas outras palavras do nosso vocabulário atual, que a gente acabou por abrasileirar, a palavra summon foi uma delas, onde a gente acaba falando summonar, summonei, summonou e etc.
Na mesma página vemos o Grand Grimoire sendo citado. E apesar da explicação que o mangá já dá, vamos a mais algumas informações. O Grand Grimoire está presente na história de Valice e pode ser encontrado através do Final Fantasy Tactics Advance ou o A2, que é a sua continuação. Outro que ele também aparece é o Vagrant Story, que apesar de não ser um Final Fantasy, também se passa no universo de Valice. E apesar do Tactics, o War of the Lions e o 12 também se passarem em Valice, nenhum deles tem citação ao Grand Grimoire, tá? Também temos uma parte onde a party reclama que eles são desempregados, que eles não têm uma job. O que é um pouco estranho, porque nos Final Fantasies, quando você já tem uma arma, isso meio que já define um pouco qual é a classe que você pode ter. Só que no 14, a gente tem classe e job. E as classes iniciais que você começa são realmente classes. E você só transforma ela em jobs a partir do level 30. Sobre a citação da Yuko ao Zidane do Final Fantasy IX, aquela partezinha em específico, ela é tão icônica e tão marcante porque ela não está presente só no jogo, mas também como no trailerzinho que carrega quando você demora muito para startar o jogo. Então, aparecem diversas frases de cada um dos personagens e no caso da do Zidane é a virtude, você não precisa de uma razão para ajudar as pessoas. Os cristais que se formam quando uma pessoa morre pode ser uma referência direta ao Final Fantasy Tactics, que uma vez que um personagem tomba, se ele não for trazido de volta em 3 turnos, ele se transforma em um cristal. Dentro do Final Fantasy XIV não temos isso. Quando um personagem tomba, ele tá só desacordado, e quando um personagem realmente morre, por questões de história, ele só morre. Porém, ainda assim temos algo chamado Soul Crystal, ou seja, Cristal da Alma. Porém, ele tem um significado um pouco diferente. O Cristal da Alma é entregue a você quando você consegue uma job, e é dito que aquele cristal ele possui um conhecimento antigo. É por isso que quando você habilita a sua Soul Crystal na sua classe, isso permite que você tenha habilidades que você não teria normalmente. É dito em algumas partes da história, principalmente na história de algumas classes, que aquela Soul Crystal veio de outro portador. Mas não necessariamente que ela surgiu quando aquela pessoa morreu, mas sim que enquanto ela exercia aquela função, ela detinha aquela Soul Crystal. E agora você detém ela e tem toda a sabedoria acumulada de gerações passadas, de seja lá qual for a sua job. Quando pela segunda vez o Shogo começa a identificar todos os ingredientes presentes dentro da comida antes de ele se tocar de que seja alguma habilidade, no caso da Libra, o Dustin pergunta se ele não é um dos lendários Q. E logo abaixo a gente tem a explicação que na verdade não se escreve Q, na verdade se escreve Q, e é uma das classes, uma das raças dentro do Final Fantasy. Essa raça é específica do Final Fantasy IX, e inclusive temos um dos personagens jogáveis dentro do Final Fantasy IX com essa raça, que é o Akina. E o objetivo de vida das pessoas dessa raça, desse clã, é comer o máximo de coisas possíveis e seguir pelo caminho do comilão. Tanto é que é graças a Akina que a gente tem a frase milenar do "o mundo só tem 2 tipos de coisas. Aquelas que você pode comer e aquelas que você não pode." Não muito depois dessa parte, o Shogo começa a se questionar quais os contos de fada que tinham a magia Rise presente. O mago branco, chamado Mino, é uma referência ao Mino do Final Fantasy II, e que por sinal é o nome de um dos meus personagens no Final Fantasy XIV, justamente por ser uma referência a esse personagem que ficou tão querido pra mim. E isso não só pra mim, porque no Stranger of Paradise, por exemplo, ele é uma subclasse do estilo Sage. Inclusive, essa subclasse é o único meio de um Sage poder castar Rise. Além disso, durante aquelas explorações que eu falei pra vocês do Final Fantasy Tactics, é possível encontrar um item do Mino dentro das suas explorações. Os magos Doga e Unei, também citados, são originais do Final Fantasy III, porém eles aparecem em outros Final Fantasies, como por exemplo o 9 e o 14. Nota, eles não são os mesmos Doga e Unei e também não é o mesmo Mino. O Final Fantasy costuma fazer isso, mas realmente como uma referência, um easter egg, pra se referir a um mago ou alguma coisa do tipo, mas não é a mesma coisa, os Final Fantasy não se passam no mesmo universo, tá?
A Bruxa Matoya também é outra citação que temos durante o mangá e que existe de verdade no universo Final Fantasy, e ela ela começou lá no Final Fantasy 1, mas também tem referência nas missões do Final Fantasy Tactics, e temos uma Matoya no Final Fantasy XIV também. Já a história da árvore que podia trazer pessoas de volta à vida, nós temos duas árvores com um vínculo ali com almas, que seria a Ifa Tree no Final Fantasy IX e a Yggdrasil dentro do Final Fantasy XIII. Porém, nenhuma delas de fato traz a pessoa de volta à vida. E como logo em seguida temos o jogo falando, eu posso entender algumas partes por causa do meu conhecimento de Final Fantasy, mas algumas partes são incompreensíveis. Eu imagino que tanto essa parte da árvore quanto essa parte da história sobre uma linhagem de reis do Extremo Oriente sejam coisas do próprio universo do Lost Stranger. Mais pra frente, a gente tem o Randolph organizando um grupo de caça ao dragão, coisa que é muito comum dentro do Final Fantasy XIV, principalmente para Hunts. Isso normalmente se chama Hunt Train, onde a gente espera todos os monstros aparecerem em seus respectivos mapas, monstros de rank A e S, e quando todos estão lá, a gente junta todo mundo e começa a ir de mapa em mapa, caçando esses monstros, porque apesar de eles serem extremamente fortes e difíceis para um grupo de aventureiros, mais de um grupo fica bem mais fácil. Inclusive tem um vídeo aqui nesse canal de quando eu estava fazendo o Hunt Train, eu vou deixar ele aqui do lado para vocês acompanharem. Agora, depois de todas essas referências, vamos às considerações finais do volume 1. Eu pensei que ia enrolar bem mais na parte de eles no nosso mundo. Pensei que ia desenvolver muito mais isso, ia ficar bem enrolado, mas não. A gente chega no mundo de Final Fantasy muito mais rápido, então você tem uma absorção, um aproveitamento de Final Fantasy bem maior do que seria se eles ficassem meia vida ali no nosso mundo real, digamos assim. E isso é uma coisa que eu gostei bastante. Eu gostei de como as referências são apresentadas. Eu gostei da quantidade de humor. E eu gostei principalmente desses detalhezinhos, sabe? Por exemplo, a mina Mikoshi que aparece, aquela roupa, aquele véu, turbante que ela usa na cabeça, aquele item existe dentro do Final Fantasy XIV. O nome dela, aquele apóstrofo, é muito comum dentro do Final Fantasy XIV por motivos de lore, sabe? E isso é muito legal, então ele... Pra você que é fã de Final Fantasy, você vai ver muitas coisas, vai dar a surtadinha. É bem Final Fantasy XIV mesmo, porque o Final Fantasy XIV, a gente joga o 14 e você, por mais que você não conheça o Final Fantasy XIV, você vai consumir ele, você vai gostar da história num total. E se você manja de Final Fantasy, você vai ter aquele surto de nostalgia. Pra mim, do volume 1, eu não esperava certas coisas acontecerem. Quem lê o mangá sabe. Acontece assim, meio que na metade dele, aqueles eventos, aquela reviravolta, eu fiquei... Eu não esperava que o mangá nesse estilo fosse seguir por essa vibe. Como ele abordou cenas desse jeito, situações desse jeito, eu estou muito mais interessada na história. Porque você vê que não é algo tão bobinho. Tanto é que o mangá ele tem faixa etária de 14 anos. Então... Até que eu olhei e pensei, vai ser algo de boa, etc. Só que quando teve aquela metade da série, da cena, dos eventos que tem lá, eu fiquei, caraca, velho, quero ver mais, o que de mais louco eles vão colocar aí na frente. Então, o volume 1, ele tem um momentinho ali que ele vai te segurar de um jeito que se você chegou até a metade pensando que mundo lindo e maravilhoso, você começa a ficar, meu Deus do céu, que mundo desesperador, e eu adorei justamente isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de resenha barra pegando referências dentro do Lost Stranger. Gostaria muito que vocês deixassem aqui embaixo se teve alguma coisa muito específica dentro do mangá que vocês não entenderam e que vocês gostariam que eu explicasse. Talvez eu faça um vídeo respondendo as dúvidas de vocês. E se vocês gostaram desse estilo de vídeo, para eu poder investir no mangá completo, sabe? Então saiu o volume 2, a gente traz aqui. Lembrando que já saiu até o volume 3, então eu que tô um pouco atrasada aqui por causa das correrias de Final Fantasy da vida.
Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas redes sociais, tudo, pra você não perder nossas novidades. Se você é novo, se inscreve aqui. Se você já manja de Final Fantasy, aqui é o lugar pra você. Se você quer conhecer mais de Final Fantasy, aqui é o lugar pra você também. Então é isso. Beijinho. Tchau, tchau.